Gente, a lembrancinha vai ser essa plantinha, clorofila, uma planta linda, maravilhosa. Aqui tá os potinhos que eu vou colocar dentro, ó. Essa tá bem grande, tá vendo essa? Aqui tem outro pote, outro porta vasinho, e aqui tá a outra mais linda, olha como tá linda. E ficou assim as lembrancinhas que eu fiz hoje pra fazer sorteio na igreja. Aquelas tá viradinha, né? A alcinha, mas ficaram assim, ó. Aqui tem uma, ali tem duas e ali tem outra. Eu fiz 3 porta-vasinhos hoje para a igreja, é culto das irmãs hoje. Ficaram assim. Que Jesus tem que estar no meio. Hoje nós lemos aqui, meus queridos e amados irmãos, capítulo 19, e versículo 18. A Bíblia diz que do lado direito de Jesus tinha um malfeitor, e do lado esquerdo também tinha outro malfeitor, e Jesus estava no meio. Jesus estava no meio. Aleluia! Jesus poderia estar à direita, significa o lugar de autoridade do lado direito. Jesus poderia sim, por menosprezo, estar do lado esquerdo, poderia, mas não. Jesus estava exatamente onde era para ele estar. Aleluia. Aquelas pessoas, aqueles malfeitores, sem conhecerem, sem saberem, mas colocaram Jesus exatamente onde era para ele estar. Jesus no meio. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Jesus tem que estar no meio. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, e quando nós, meus irmãos queridos, lemos a Bíblia, e nós compreendemos, Jesus disse: onde estivesse, ele não disse 1 ou 2, mas Jesus disse: onde estivesse 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estaria no meio. Não significa, meus queridos e amados irmãos, se você estiver sozinho, se eu estiver sozinho, se você estiver num lugar sozinho, andando, pensando, conversando com Deus, não significa que Ele não está contigo. Aleluia, pelo contrário, Ele está contigo. Aleluia, onde quer que você esteja, sozinho ou não, Ele está do teu lado, te apoiando, te ajudando. O que Ele diz aqui, meus irmãos, aleluia, naquele capítulo: onde estivesse 2 ou 3, aleluia, reunidos no meu nome, eu estaria no meio, para poder enfatizar-se, para podermos, meus queridos, canonizar-se certamente, aleluia, aquilo que ele queria falar. Porque lá no morro da aleluia, depois de muito tempo, aleluia, Jesus está ali, não do lado direito, não do lado esquerdo, mas está ele no meio, está ele no centro. E Jesus tem que estar no meio, Jesus tem que estar no centro da nossa vontade. Jesus está aqui no meio nosso, no meio dessa igreja nessa noite, andando para lá e andando para cá. Jesus sempre está no meio, tem que estar no meio do teu negócio. Meus irmãos queridos, se Jesus não estiver no meio dos teus negócios, no meio dos teus planos, se Ele não estiver lá no meio, nada dá certo. Mas põe Jesus no meio, põe Jesus no centro da vontade sua, que tudo vai dar certo. Aleluia. Ele é teu nome nessa noite, e convida a Ele estar no meio, aleluia, nessa noite. Diga: Jesus esteja no centro, no meio da minha família, no meio da minha casa, no meio do meu negócio. Oh Senhor, Ele está aqui para dar vitória nessa noite, e Ele está aqui no meio dessa igreja, andando para lá e andando para cá. Recebam nessa noite, porque Ele está aqui para dar vitória. Jesus no meio, as coisas dão certo. Antigamente, quando não tinha Jesus, aleluia, nem no meio, nem na frente, nem atrás, nem em lugar nenhum, as
coisas não desenvolviam. Aleluia, era só derrota, era só crítica, era briga, era só palavrão, era só miséria. Aleluia, era só mentira, era só adultério. Como não tinha Jesus, é tanta coisa, é fornicação, é briga, é mentira. Aleluia, é isso, aquilo outro. Ah, meus irmãos queridos, nos apegamos nas paixões da carne, nas paixões do mundo, mas tudo isso é passageiro. Mas quando você coloca Jesus no meio, as coisas andam. Ele está no meio da tua vida, no meio do teu caminho, e as coisas vão bem porque Ele está no meio. Quando Jesus morreu, ressuscitou, 2 discípulos agora vão para uma cidade. E os outros discípulos vão conversando entre um e outro, e falando de Jesus. E dizendo: olha, Jesus morreu. Eu achava que Ele era o libertador. Eu achava que Ele ia libertar Israel da tirania. Os discípulos achavam, meus irmãos, que Jesus seria um líder e não tinha compreendido ainda que Jesus é um líder espiritual, que Jesus é um líder que estava propagando e ajudando as pessoas para poderem morar no céu. Eles não compreenderam e entenderam que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, que na casa do meu Pai também morava. Eles não entendiam isso. Eles achavam que Jesus sendo líder, Jesus ia programar uma guerra para tirar da mão da tirania, para derrubar César, Pilatos. Eles achavam que Jesus seria um líder de guerra dessa forma. E os dois conversando dizendo: olha, Jesus morreu. Nós achávamos que Ele era um libertador, mas não era. E vai conversando. E de repente entra um sujeito, um rapaz, uma pessoa entra no meio dos dois. Entra onde? No meio. Não à direita, não à esquerda, mas entrou no meio dos dois. A Bíblia diz: Jesus andando no meio dos dois discípulos, e os dois falando: Ele morreu, o que será de nós? Jesus interroga aqueles moços e pergunta: de quem vocês estão falando? E eles dizem: estamos falando de Jesus o Nazareno. Achávamos que era nosso líder, mas Ele morreu, foi sepultado e perdeu a nossa esperança. E Jesus começa a conversar com eles e diz para eles: olha, Ele não disse que no terceiro dia ia ressuscitar. Ele não disse que era lícito que essas coisas acontecessem. Ele não disse que porventura o Filho do Homem tinha que padecer e perecer, mas no terceiro dia ia ressuscitar com poder e glória. E eles falaram sim. E eles foram conversando, e Jesus no meio deles conversando, explicando, aleluia, anunciando, meus irmãos queridos, o evangelho daqueles dois discípulos. E quando chega onde eles iam, Jesus fez com que ia para mais longe, e aqueles homens convidaram e disseram: Senhor, já está caindo a tarde, está no crepúsculo da noite, está tardezinha, fica conosco mais um pouco, deixa passar o tempo, e amanhã vocês têm viagem, já se faz tarde, Senhor, fica conosco, moço. Jesus entra com eles, meus irmãos queridos, e aqueles discípulos tinham ali no mortal, ali naquele mortal, a Bíblia diz, meus irmãos queridos, que eles tinham pão, e a Bíblia diz que deram para Jesus o pão. Jesus, eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio, que Jesus sentou no meio daqueles dois discípulos, e Ele pegou o pão, e quando partiu o pão, aqueles homens abriram os olhos e reconheceram, e disse: é o Senhor, é Jesus. E quando disse: é o Senhor, é Jesus, Ele subiu, Ele desapareceu, e aquele fulano, quando o homem fulano, você viu? Ele Jesus. Eu não disse verdade. E ele disse: olha, Ele entrou no nosso meio, e quando Ele entrou no nosso meio, o meu coração ardia. Quando Ele falava, o meu coração ardia.